Quando a gente consome um carboidrato, por exemplo, existem sinalizadores que quando a gente está com o carboidrato já na presença aqui na nossa boca, existem sinalizadores que já começam a sinalizar para o nosso cérebro que vai entrar, né, a glicose. E aí o que o corpo já começa a fazer? Já começa a disponibilizar insulina. E aí, quando a glicose começa a entrar, né, na corrente sanguínea, as células já estão prontas para captar ali com a insulina. E isso, né, tudo acontece dentro do nosso metabolismo. E aí, são funções básicas que eu estou explicando aqui para que a gente consiga entender, né, que há uma razão para o ganho de peso e há uma razão também para a perda de peso. Só que essas razões, elas não são assim controladas com tanta facilidade como a gente vê por aí, né? E então, quando a gente consome proteína da mesma forma, o organismo ele começa, né, ali quando a proteína, só que a proteína ela é diferente. Já, né, a digestão dela ela vai começar no estômago. E aí é onde o corpo já começa a agilizar para poder absorver aquela proteína. Os músculos já começam também a agilizar para captação da proteína, que se transforma em aminoácidos. Aí é nomes complexos, né, que não existe a necessidade da gente aprender todos esses nomes para que então a gente consiga emagrecer ou para que, né, a gente consiga ter uma boa alimentação. Mas o básico que a gente precisa entender é que existe uma reação, um conjunto de fatores que acontece no nosso organismo. E essas reações químicas nós chamamos de metabolismo. E algumas pessoas acreditam que o seu metabolismo são lento, né, por causa, né, de N fatores, de N questões aí na sua vivência, acaba, né, acreditando nisso. E algumas pessoas, né, acreditam que acabam confundindo nessas questões metabólicas aí com outras questões relacionadas a esse processo de ganho de peso. Então existem, né, doenças, digamos assim, ou interferências no nosso metabolismo que acabam alterando o nosso ganho de peso. Como, por exemplo, pessoas que têm hipotiroidismo, né, acaba afetando aí, né, a questão do metabolismo, o hipotiroidismo, o hipertiroidismo também, porque afeta a produção de alguns hormônios. E aí uma alteração acaba alterando, né, vários fatores no nosso organismo também. Então, quando a gente consegue estar em equilíbrio com o nosso organismo, o nosso corpo está funcionando belezinha. Quando existe algum desequilíbrio, e aí, né, pode interferir em outras coisas. Às vezes, um desequilíbrio de um hormônio interfere em outras coisas lá na frente. Por exemplo, a diabetes, né, que é a questão da glicose. A absorção da glicose no nosso organismo, ela é essencial. Para quê? Para que a gente consiga ter energia. Quando tem uma resistência, por exemplo, à insulina, o que é essa resistência à insulina? Que pode ser uma pré-diabetes. Essa resistência à insulina, ela também pode ocasionar um ganho de peso. A resistência à insulina, ela pode ocasionar tanto o ganho de peso quanto a perda de peso, né? Vai depender de cada organismo aí e como se dá essa resistência à insulina. Mas o que acontece? A resistência à insulina é o quê? As nossas células, elas já não conseguem mais a insulina vir e aderir àquela célula para poder captar a glicose e fazer com que a glicose entre e gere energia naquela célula. E por isso que algumas pessoas acabam tendo pico de hipoglicemia, por causa que a célula não consegue, né, captar a glicose para gerar aquela energia. E aí pode ocasionar isso. Quando acontece o ganho de peso também, pode ser porque a célula está muito inflamada devido a vários digamos assim, a célula, né, e aqui tem uma gordurinha. Gente, eu quero explicar para que vocês entendam, né, como é que a gente aprende nessa questão do metabolismo. É uma célula, aí tem um tecido gorduroso, e então a insulina vem tentar ali aderir para poder captar aquela glicose, e aí não consegue, porque tem um tecido inflamado ali, que a gente chama de tecido inflamado.
e aí não consegue aderir e a célula não consegue produzir energia. E aí muitas das vezes o corpo vai decidir se aquela glicose ela vai ser, né, disponibilizada para gerar gordura, né, ou dependendo da quantidade que a gente está consumindo. Por isso que é indicado, né, a pessoa dar uma reduzida nos carboidratos quando está com dificuldade de fazer essa, digamos assim, essa absorção da glicose, né, para o corpo pegar essa glicose e gerar energia. Então, né, é interessante que a gente entenda que não é simplesmente a gente retirar o carboidrato, né, que algumas pessoas acabam confundindo, que eu vou retirar o carboidrato e eu vou conseguir emagrecer. Não é simples assim. O nosso corpo ele precisa desse carboidrato, a gente tem que dar uma quantidade necessária para que o nosso organismo funcione bem. Mesmo em pessoas diabéticas, que algumas pessoas às vezes me perguntam, eu sou diabética, eu não posso comer carboidrato? Não, pode comer, só que existe um controle que a gente vai estar, né, tendo que aderir a partir daí, né, porque houve uma alteração no metabolismo. E essa alteração vai fazer com que você também tenha que modificar um pouco a sua alimentação para se adequar ao seu metabolismo, ao funcionamento do seu metabolismo agora.